Olá, galerinha, boa tarde. Vamos continuar aqui com as nossas aulas. Já passou o nosso período de provas e vamos dar continuidade com as nossas aulas remotas para que a gente não perca o ritmo das nossas atividades, ok? A disciplina de História, novamente, sou o professor Antônio Carlos, Escola Zacarias Cordeiro, e nós vamos continuar o capítulo 3. Vamos dar início aqui com a luta pela cidadania. Nas primeiras décadas do período republicano no Brasil, a participação política dos cidadãos comuns era bastante restrita. A maioria, por serem analfabetos, poucos conseguiam fazer valer os seus direitos e o poder político se concentrava nas mãos de uma pequena elite. Dessa forma, a maior parte das manifestações de luta pela cidadania nesse período eram realizadas contra as arbitrariedades dos governantes ou dos grandes proprietários. Engraçado que já falava que o poder político já ficava apenas na mão da elite, o que não é muito diferente do que ocorre hoje em dia. Mesmo as pessoas já não sendo mais, tendo um grande número de analfabetos, mesmo assim a política, o poder se mantém nas mãos de uma pequena elite da sociedade, exatamente porque os cidadãos comuns não encaram entrar na política e por razões de que hoje a política é feita através de recursos financeiros, dinheiro. Só vai para a política quem tem dinheiro, porque faz a velha política da compra de votos, ok? A revolta da vacina. A política de remodelação da capital federal se somava à realização de campanha pela higienização da cidade e erradicação da febre amarela, da varíola e da peste bubônica. A população não foi orientada sobre estas decisões e muitos não se conformavam com a obrigação de tomar uma vacina. Assim, explodiu uma rebelião popular na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. Durante vários dias, a população enfrentou nas ruas as forças policiais e as tropas do Exército e da Marinha. E em 16 de novembro de 1904, a lei da vacinação obrigatória foi revogada. E a importância das lutas sociais, que se a população lutar pelos seus direitos, elas acabam conseguindo. Então, eles tiveram uma grande conquista. Eles conseguiram revogar a lei da obrigatoriedade da vacina. Aí você pode dizer assim, professor, mas não é interessante a gente se vacinar? Sim, mas só que nessa época aí, eles fizeram como fosse obrigado, o cidadão tinha que ser obrigado. Ele, de uma forma ou de outra, ele não tinha o direito de escolher se queria ou não se vacinar. Aí eles eram obrigados, então, eles resolveram reagir, foram para as ruas, lutaram. Você vê nessa imagem aqui as pessoas comuns lutando contra os policiais, e aí eles conseguiram uma grande vitória, uma grande conquista, que foi a revogação da obrigação da vacina. Então, as pessoas só tomavam vacina quem realmente tivesse o interesse de ficar livre de determinadas doenças, o que foi ocorrendo gradativamente, que a população foi entendendo que realmente a vacinação é importante para a manutenção da sua saúde e principalmente das suas vidas, ok? Aí vem a outra revolta popular, que foi a revolta da Chibata. Em 26 de novembro de 1910, marinheiros dos encouraçados de Minas Gerais e São Paulo tomaram posse de suas embarcações e se amotinaram exigindo o fim dos castigos físicos que eram aplicados pelos oficiais da Marinha Brasileira.
Nas Forças Armadas, principalmente da Marinha, os cargos oficiais eram por membros das camadas mais ricas da sociedade. Os marinheiros, por sua vez, vinham de famílias pobres e muitos deles eram ex-escravizados ou para os oficiais, a disciplina só podia ser mantida com a mesma violência praticada antes nas grandes fazendas. Liderados pelo marinheiro João Cândido, que ficou conhecido como o Almirante Negro, a revolta contra os castigos se iniciou no encouraçado de Minas Gerais e se espalhou por outros navios de guerra. Então, você viu aí a revolta da Chibata, pessoal, nada mais é porque ele sofria os castigos físicos igualmente os escravos recebiam. Era colocado no tronco, vocês estão vendo aqui essa imagem aqui ao lado, que eles eram amarrados em um poste, uma coluna, qualquer coisa que servia para sustentar essa pessoa amarrada, nesse caso eram marinheiros pobres, e eram açoitados com chicote. Então, por isso o nome do chicote também é chamado de chibata, por isso o nome se deu Revolta da Chibata, porque foi um motim para buscarem que acabassem com esses castigos físicos. Então, por isso, deu origem a esse nome de Revolta da Chibata. Eram marinheiros pobres e, como não é de se estranhar, geralmente os cargos altos ficam apenas com quem é parte da elite. A população pobre fica apenas com as coisas mais precárias, com os cargos mais baixos, e sofrerão as, as consequências de um poder autoritário. Nesse caso aqui, eram sofridos com castigo, pagavam com castigos físicos, ok? A organização dos movimentos negros no pós-abolição. A fase que se iniciou após a abolição da escravidão e a consolidação do regime republicano foi bastante difícil para a população pobre, principalmente para os negros. O projeto popular e democrático que havia sido pensado por ativistas negros na luta pelo fim da escravidão foi sufocado pelas elites conservadoras, que visavam a manutenção do modelo social desigual e excludente. Para fazer frente às práticas racistas e à desigualdade social, foram criadas em diversas regiões do país associações que reuniam pessoas negras e onde eram realizadas. Nesse período, houve a fundação de diversos jornais independentes que compunham a chamada imprensa negra, que tiveram um papel importante no desenvolvimento das lutas por democracia e igualdade econômica e social. Você vê aí a questão do negro sempre foi tratado como um ser desprezível, como um ser à margem da sociedade. Então, só o fato de ser pobre, você já é discriminado, se você imagina ser pobre e negro numa mesma pessoa. Você vê aí que a elite conservadora sempre busca a sociedade ser desigual e fundamentalmente excludente, ou seja, ela exclui pessoas que não têm um poder aquisitivo e nem a cor da pele branca, no caso aqui, a época. E aqui, pessoal, alguns movimentos de trabalhadores e trabalhadoras que se organizaram para lutar por melhorias de condições de trabalho. As condições de trabalho dos operários na indústria brasileira eram péssimas. A jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas diárias. Não havia cobertura médica nem indenização por acidente dos trabalhadores nas fábricas.
Além disso, não havia direito às férias remuneradas, salário mínimo e etc. Grande parte dos operários das indústrias brasileiras eram imigrantes com predomínio de italianos, espanhóis e portugueses. Foi por intermédio desses estrangeiros que as ideias socialistas se desenvolveram. Então, criaram os movimentos de rua, as pessoas se revoltavam, buscavam, através da união de todos os trabalhadores e trabalhadoras, ir para a rua, paralisar as atividades, paralisar os movimentos, a produção nas grandes indústrias, e aí forçar o governo, os governantes e os patrões a flexibilizar essa questão da jornada de trabalho. Você imagina que se você trabalhar 16 horas por dia, um dia só tem 24 horas, então você ficar pouquíssimas horas para poder descansar, realizar suas atividades de casa e dormir, para poder descansar e voltar a trabalhar no outro dia. Então, aqui nós estamos vendo uma assembleia num sindicato, onde, na época, o grande líder sindical foi o Lula, que ele saiu do movimento sindical no ABC Paulista, então ele liderava movimentos sindicais, foi um grande sindicalista, defensor das causas trabalhistas das pessoas que realmente trabalhavam e produziam. E aqui na nossa direita é uma imagem de alguns membros da associação aqui formada em Heriotaba, Associação de Professores, que a gente também busca melhorias para os professores da nossa cidade. Então, é para vocês verem como tem a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal essas lutas sindicais buscando melhorias para as categorias, para que eles possam viver com mais dignidade, ok, pessoal? A greve geral de 1917. Em julho de 1917, uma greve geral paralisou por 3 dias na cidade de São Paulo atividades industriais, comerciais dos setores de serviço e de transportes. Foram interrompidas, a fim de agrupar as várias categorias em greve e interromper as negociações com empresários e o governo. Anarquistas, apoiados por socialistas, formaram o Comitê de Defesa Proletária, ou seja, o Comitê de Defesa do Trabalhador. Quando fala assim, proletariado, está falando de classes trabalhistas, ok? Então, aqui nós temos ver algumas imagens das greves, que as pessoas realmente iam para as ruas, que é esse o caminho dos trabalhadores, da grande massa, o lugar delas reivindicarem realmente a rua, para forçar com que os governantes possam ceder e, assim, garantir alguns direitos, ok? O modernismo. Alguns artistas brasileiros entraram em contato com essas discussões, suas reflexões e produções artísticas fizeram nascer o movimento conhecido como modernismo, que representou uma verdadeira evolução estética. O movimento deve ser compreendido no contexto em que surgiu a nova elite brasileira, que ascendeu com a riqueza gerada pelo café e pelas indústrias, desejavam conquistar também a hegemonia no campo das ideias e da cultura, opondo-se à antiga elite do país, que valorizava a cultura europeia, e a nova elite passou a estimular os artistas modernos, quer dizer, valorizar a produção cultural do próprio país, não mais apenas fazer uma cópia da Europa, dos europeus. Okay? A Semana de 1922 foi chamada Semana de Arte Moderna.
O movimento modernista atingiu o seu ápice com a Semana de Arte Moderna em 1992. 1922. Peraí. Ou melhor, em 1922 e fez o seu centenário em 1992. Fez a reedição da Semana de Arte Moderna, ok? Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de 1922, como ficou conhecida, reuniu intelectuais e artistas como Anita Malfatti, Emiliano de Cavalcante, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, etc. A Semana de 1922 foi programada para comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil. Porém, a intenção dos artistas era proclamar a segunda independência, dessa vez cultural e moderna. Eles propunham a ruptura das manifestações artísticas brasileiras com o tradicionalismo e com a visão colonialista, por meio da apropriação de diversas influências e da valorização da cultura popular. Valorizar a cultura popular é aquilo que é produzido em cada região, em cada estado, em cada cidade, para valorizar a sua identidade cultural, pessoal. Coisa que hoje nós estamos perdendo essa identidade cultural. Hoje nós estamos sendo aculturados, as pessoas estão aderindo à cultura de outros países, de outros lugares, esquecendo as nossas, porque nós temos assim, as nossas riquezas culturais, porém estamos se deixando ser aculturados pelas culturas alheias, ok? Por hoje é só, galera. Vou pedir para que vocês façam a atividade da página 39. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima oportunidade, ok? Tchau, fiquem todos com Deus.